Oi! Se você está aqui é porque quer saber como ter um bebê que entende. E é exatamente isso que eu vou te ensinar neste vídeo. Mas o que é um bebê que entende? Um bebê que entende faz duas coisas que os outros bebês não fazem. Ele diz o que ele precisa para você e quando você fala com ele, ele entende. E você vai desenvolver essa comunicação de forma fácil dentro da sua rotina e já nos primeiros meses de vida do seu bebê, muito antes do corpinho dele ficar pronto para falar. Como, por exemplo, essa minha aluna, que me mandou essa mensagem dizendo que antes do meu curso, o bebê dela dava trabalho para trocar fralda. Mas depois do meu curso, ela sabe como avisar a bebê que ela vai trocar a fralda. E a bebê, que só tem 4 meses, entende o que vai acontecer e aguarda bonitinha a fralda ser trocada. O que antes era um momento trabalhoso e cansativo se tornou um momento gostoso, mãe e filha colaborando uma com a outra para trocar a fralda. E agora, toda vez que o seu bebê não aguardar bonitinho a troca de fralda, você vai lembrar de mim, porque trocar fralda não precisa ser uma luta. E quando eu recebi essa mensagem, ela só tinha assistido metade do curso. Imagina os resultados que ela está tendo agora com o curso completo. Ela e outros alunos chegaram nesse resultado por causa do método Bebê que Entende. Esse é o método que eu uso para educar a minha filha e é ele que eu ensino no meu curso. E por sinal, sempre que eu mostro um reel com a minha filha, as pessoas ficam impressionadas com o resultado do meu método, porque a minha filha faz coisas incríveis para a idade dela. E isso quem diz não sou eu, são as mais de 100 mil pessoas que me seguem no Instagram. Só que isso não é exclusivo da minha filha. Por exemplo, essa minha aluna que tem um bebê de 15 meses me mandou isso aqui, ó. Estamos impressionados como ele aprende rápido os sinais. Ele aprendeu na primeira vez que fizemos. E esse método é de impressionar mesmo. Mas, ao mesmo tempo, os bebês já nascem prontos para se comunicar. O problema é que os pais não sabem disso. E aí eles ficam quase 2 anos sem se comunicar com o bebê, esperando o corpinho do bebê ficar pronto para falar. E você pode estar pensando que é muito bom ter um bebê que troca o choro por sinais, um bebê que aceita melhor quando você diz não, um bebê que sabe compreender o que está acontecendo e que colabora com você nas atividades do dia a dia. E sim, é muito bom mesmo. E eu preciso dizer que além desse método ser muito bom para você, ele também é super importante para o seu bebê. Porque o método Bebê que Entende aumenta a inteligência do seu bebê, tudo baseado na ciência. Um bebê educado com o método Bebê que Entende compreende melhor o que acontece ao redor dele e não tem medo de interagir com o mundo. Ele conhece as suas próprias necessidades e ele já desenvolve a parte do cérebro responsável pela comunicação muito antes do corpinho dele ficar pronto para falar. E além disso tudo, o seu bebê vai ser mais feliz. O seu bebê vai viver realizado porque ele consegue conversar com você desde o começo. É muito bom ter um bebê sorridente. E os benefícios para o seu bebê serão por toda a vida. É diferente quando você já começa acertando. E o resultado do seu bebê vai ser tão claro que ele vai falar por si só. Ninguém dá pitaco na educação que eu dou para minha filha. Só elogiam. Alguns pais até me perguntam como que eu faço. E é isso que vai acontecer com você também. Olha o que aconteceu com essa minha aluna que resolveu implantar o método Bebê que Entende e o marido acabou aderindo naturalmente por ver os resultados e a melhor aceitação do bebê.
E isso através de uma interação respeitosa e leve. Porque afinal, a vida fica muito mais fácil quando o seu bebê aceita o que você precisa fazer com ele. Mas, antes de te explicar como o método Bebê que Entende funciona, deixa eu te contar como eu cheguei nesse método. E esse método tem tudo a ver com a minha história. Porque apesar de hoje eu morar aqui no Canadá, eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Eu sou filho de mãe solo, que também era professora de escola pública lá do bairro que a gente morava em Fortaleza. Graças a Deus a gente nunca passou fome, mas era comum faltar dinheiro no fim do mês. Mas, apesar da falta de recursos, eu consegui me formar em computação na Universidade Federal do Ceará. Eu trabalhei em uma das maiores multinacionais de tecnologia do mundo. E eu acabei sendo convidado para trabalhar aqui no Canadá, que é onde eu moro hoje. Mas eu sei que, infelizmente, essa não é a realidade de quem nasceu onde eu nasci. E a grande diferença, o principal elemento que fez eu e a minha irmã furarmos essa bolha e chegarmos tão mais longe do que se espera de alguém que nasce nessa realidade, foi a decisão da minha mãe de estudar para educar os filhos dela. Eu sou extremamente grato à minha mãe por essa decisão. E ver em mim as vantagens de ter sido educado por alguém que estudou para educar me fez entender que estudar para educar a minha filha era o melhor jeito de a minha filha ter melhores oportunidades na vida dela. E, assim como você, eu queria a segurança de saber que eu estou educando corretamente em meio a tantos pitacos que vêm de todos os lados. Eu queria conhecer o resultado da minha educação na Marina, assim como a minha mãe já sabia dos resultados que ela ia colher antes mesmo de aplicar. Eu queria um método que me desse confiança como pai e um resultado 100% garantido para minha filha. Mas voltando, após mais de 15 anos aprendendo sobre psicologia e educação, eu sabia que existiam muitas formas de se educar. E o meu grande medo era apostar em um método que é ótimo para a maioria das crianças. O problema disso é que a maioria das crianças não são todas as crianças. E se a minha filha caísse justamente no grupo que não funciona? E pior, vai que eu só descubro isso anos depois. Como que eu corro atrás desse prejuízo? Porque se algo funciona para 70% das crianças, esse algo não funciona para 30% das crianças. E se a minha filha estiver no grupo que não funciona? E como eu sou das exatas e eu gosto de números, eu fui atrás dos números na educação de bebês para garantir que eu ia acertar na educação da minha filha. E quando eu fui atrás, eu descobri que muitas pesquisas são do tipo 70% dos bebês melhoraram. Mas eu também achei outras pesquisas que são do tipo 100% dos bebês melhoraram. Uns mais, outros menos, mas todos tiveram um bom resultado. E foi assim que eu entendi que escolher a educação da minha filha não precisava ser uma aposta, mas sim uma certeza. E assim eu criei o meu próprio método, combinando o melhor daquelas pesquisas que tinham 100% de resultado. E então eu apliquei na minha filha. E o meu método começou a ser reconhecido pelas pessoas ao meu redor. Aos 6 meses, as pessoas ficavam impressionadas porque a minha bebê já se comunicava. Inclusive, no começo, logo que a minha filha nasceu, eu escutava muitos pitacos das pessoas dizendo como eu deveria educar a minha filha. Coisa do tipo, isso aí não vai dar certo. Ah, só cuidado para não fazer isso demais. Ou então, você precisa se impor mais, senão ela vai ficar mimada. Ou então, mas ela estava gostando, uma vez só não tem problema. Ou então, nossa, você vai deixar sua filha fazer isso? Mas, quando os resultados do meu método começaram a aparecer na minha filha, os pitacos foram se transformando em elogios e admiração. Tipo,
Nossa, ela não chora, né? Ou então, incrível como ela compreende as coisas. Ou então, nossa, ela é muito desenvolvida para a idade dela. Ou então, olha, vocês estão de parabéns pelas filhas que vocês têm. E assim, meu método começou a ser reconhecido e respeitado pelas pessoas ao meu redor. Só que naquele momento, só eu usava o meu método. E eu já colhia um excelente resultado com a minha bebê, do jeito que eu esperava. Mas a questão é que, enquanto isso acontecia, eu vivia situações que gritavam para mim o quanto eu precisava compartilhar o meu método com outros pais. Por exemplo, um dia um amigo gringo nos convidou para o casamento dele, dizendo assim: olha, eu não queria bebês causando problemas no jantar do meu casamento, mas eu vou abrir uma exceção para vocês porque a Marina é muito comportada. Mas, por favor, não comente com o casal fulano e cicrana, porque eu não vou convidar eles. Mas, gente, a questão aqui é que o bebê desse casal que não foi convidado tinha a mesma idade da minha filha, que era 8 meses na época. E isso que aconteceu, infelizmente, é comum e tem até nome: solidão materna. Eu vi nesse convite um pai e uma mãe serem excluídos de um evento social só porque eles tinham um bebê. E não é um bebê problemático, é um bebê que tem um comportamento normal. E é por causa desse tipo de situação que agora eu preciso compartilhar o meu método com outros pais. Porque as pessoas não devem ser excluídas só porque não tiveram acesso a esse conhecimento. Então, se prepara, porque o que eu vou te dizer agora vai transformar a sua relação com seu bebê. Inclusive, é sobre um dos pilares do método Bebê que Entende. Eu vou te dar um novo olhar sobre o bebê que vai te trazer muito mais leveza para o seu dia a dia. Um olhar que vai fazer você entender muito melhor o seu bebê. Porque um bebê que entende vem de um pai e uma mãe que entendem o bebê. E eu sei que, infelizmente, entender o bebê não faz parte da realidade da maioria das famílias brasileiras. Por exemplo, muitos pais ainda acreditam que o bebê gosta é de brincar. Mas a verdade é que crenças como essa atrapalham os pais de entenderem de verdade o seu bebê. E eu vou até falar de novo. Você achar que o seu bebê gosta de brincar é uma das coisas que mais te impede de escutar e entender as necessidades do seu bebê. Mas deixa eu te explicar qual é a crença correta. A crença correta é: o seu bebê não faz coisas com o propósito de brincar. O bebê, ele se interessa em explorar, ele se interessa em aprender. Quando o bebê explora, quando o bebê aprende, ele também se diverte. Só que qual é o problema disso? Os pais olham para o bebê e veem que ele está se divertindo. E aí eles pensam: ah, meu bebê está se divertindo porque ele está brincando. Porque brincar diverte. Mas eu digo para você, o seu bebê está sempre explorando. E uma das coisas que mais diverte o seu bebê é explorar. E uma prova de que o seu bebê está sempre explorando é o tanto de saltos de desenvolvimento que ele tem. Só é possível desenvolver tanto assim se o bebê está ali frenético na exploração, testando e aprendendo tudo ao redor dele. Porque se ele tivesse só brincando, brincar é brincar. Brincar não desenvolve tanto, né? E aí, depois disso, você pode pensar: tá bom, mas e daí? Que diferença faz eu pensar que o meu bebê está explorando e não brincando? Essa é uma ótima pergunta e eu vou te dizer agora, com exemplos práticos do seu dia a dia, por que esse conhecimento faz toda a diferença e vai fazer a sua vida ficar muito mais leve. Primeiro exemplo: brincar não cansa.
Brincar descansa, mas explorar cansa. Ou seja, se o seu bebê está brincando faz tempo, ele está cansado. Porque, na verdade, ele não está brincando, ele está explorando. Mas muita gente não percebe que o seu bebê está com a mente cansada, porque nem imagina que isso existe. Tipo, bebê com a mente cansada. Por exemplo, imagina que o seu bebê tem uns 8 meses e já consegue engatinhar. E aí ele estava lá brincando na dele, sozinho. E aí, alguma hora, ele para de brincar e vai até você. Se você é um pai ou uma mãe que acha que o bebê só brinca, você vai pensar assim: nossa, mas ele já parou de brincar, ele já quer colo. Nem deu tempo a fazer minhas coisas ainda. Eu preciso achar outra coisa para distrair esse bebê. E assim, eu tenho certeza que você ama demais o seu bebê. E eu sei disso porque você está aqui buscando conhecimento para atingir um nível ainda maior de conexão e desenvolvimento do seu bebê. E só de você estar aqui, isso já te diferencia dos outros pais. Mas voltando, o pai que pensa que o filho só brinca, vai pensar algo assim: nossa, mas ele já parou de brincar e já quer colo. Eu tenho que te dizer que pensamentos como esse vão te deixar menos dispostos a acolher o seu bebê naquele momento. E é por isso que é tão importante você entender que o seu bebê estava, na verdade, explorando e não brincando. Porque, por exemplo, quando é a minha filha que para de brincar e vem até mim, saber que ela passou o tempo todo explorando me faz pensar assim: a Marina tá ali, focada, se esforçando, se cansando. E agora parou? Acho que ela ficou cansada, ou então ela já explorou o que queria. Deixa eu observar como é que ela tá. Olha, ela tá vindo mais devagar, querendo colo, abraço. Então ela cansou mesmo. Deixa ela descansar um pouquinho nos meus braços. E aí passa 1 minuto, ou até menos. A minha filha recarrega e do nada sai correndo e volta a explorar sozinha. Ou seja, aquela mãe, aquele pai que sabe que o bebê explora e que explorar cansa, são os pais que vão reconhecer na hora certa quando seu filho precisa de descanso. Inclusive, o curso Bebê que Entende tem um módulo só para te ensinar como você observa e entende o que realmente está acontecendo dentro do seu bebê. Outra situação onde é importante saber que o seu bebê vive explorando é: um dia, quando o seu bebê estiver ali pelos 3 anos de idade, ele vai entrar na famosa fase do porquê, que nada mais é do que ele começar a perguntar porquê para praticamente tudo que acontece ao redor dele, inclusive tudo que a gente fala. Agora, imagina se o pai dele acha que o bebê só brinca. Ele vai pensar assim: cara, que saco, meu filho do nada começou a perguntar tudo. E aí eu respondo, e aí ele faz outra pergunta. Nossa, cansei, não aguento mais. Mas, se esse pai tivesse percebido que o bebê dele sempre explorou, ele ia pensar assim: o meu filho sempre foi curioso, sempre mexeu nas coisas, sempre estava ali explorando os objetos. E agora ele acabou de descobrir que falar por quê faz ele explorar não os objetos que ele já explorou tanto, mas sim as ideias que aparecem para ele. E aí é um novo universo se abrindo para o bebê continuar fazendo aquilo que ele sempre fez: explorar e ser curioso. Ou seja, a mãe e o pai que entende que o bebê sempre explora, vai saber que o bebê sempre quis saber, sempre foi curioso, sempre estava ali testando e tirando as suas próprias dúvidas. E do mesmo jeito que essa mãe, esse pai deixou o bebê explorar os objetos e esse bebê se desenvolveu muito,
Essa mãe e esse pai decidiram deixar ele explorar as ideias e assim o filho deles vai se desenvolver mais ainda. E a única diferença é que o bebê descobriu que a palavra porquê ajuda ele a fazer aquilo que ele sempre fez: tirar dúvidas, aprender, ser curioso, explorar. Não tem novidade grande. E esse jeito de olhar é muito mais leve para os pais. Outra situação em que saber que o seu bebê explora faz toda a diferença. Imagina que o seu bebê tem 3 meses e você está tentando vestir ele, mas aí ele segura a roupa e não deixa você vestir. Aquele pai que acha que os bebês só brincam, ele vai dizer assim: larga isso não é brinquedo não. Ah, começou a chorar, eu vou vestir ele aqui bem rápido, ele nem vai perceber. Por outro lado, a mãe e o pai, que sabem que o bebê está sempre explorando, vai pensar assim: ah, meu bebê está interessado nessa roupa, está curioso. Eu não sei exatamente o que chamou a atenção dele aqui, então eu vou satisfazer a curiosidade dele respondendo várias coisas. E aí, esse pai e a mãe começam a explicar, tipo: olha, essa é a roupa é para vestir. Ela vai deixar você quentinha. Solta a roupa, deixa o papai colocar. E aí, o que provavelmente vai acontecer é o bebê que inicialmente estava querendo explorar aquela roupa, ganhou um bocado de informação e matou a curiosidade. E aí, naturalmente, ele vai se sentir satisfeito e solta a roupa. Ou seja, muitas vezes o seu bebê só está querendo entender mais sobre o que está acontecendo. Satisfazer a curiosidade do bebê com respeito é a forma mais fácil de lidar com esse tipo de situação. Outra situação que faz toda a diferença saber que o seu bebê está explorando e não brincando é: imagina que o seu bebê está com 6 meses. E aí ele está na dele, brincando quieto. E aí chegou na hora de ele comer. Aquele pai que acha que o bebê está só brincando vai pensar assim: ah, o almoço está pronto. Eu vou pegar meu bebê e colocar na cadeira. Ele não está fazendo nada mesmo. Mas aquela mãe, aquele pai que sabe que o seu bebê está explorando vai pensar assim: ah, meu bebê está explorando, está concentrado. Eu não vou cortar ele de repente. Deixa eu testar o quão concentrado ele está. E aí, essa mãe e esse pai falam uma vez só: filho, vamos comer? E aí, eles observam que o filho nem se mexeu, continua ali fazendo as coisas dele. Aí essa mãe pensa: eita, tá concentrado mesmo, mas tudo bem, eu tenho 1 minuto para esperar. E por sinal, um bebê de 1 ano de idade só consegue manter a concentração por uns 2 a 3 minutos. E eu sei que nem sempre a gente tem esse tempo para esperar, mas essa é uma opção que eu quero que você passe a considerar. Porque desenvolver a concentração é algo que o bebê precisa praticar para ficar bom nisso. E é ficando concentrado que ele pratica concentração. Outra situação que faz toda a diferença, saber que o seu bebê está explorando e não brincando. Imagina que o seu bebê já tem 1 ano e 2 meses e ele está tentando encaixar esses 2 blocos. Mas ele está tentando encaixar assim, ao contrário. Aquele pai que acha que o bebê está só brincando vai pensar assim: ih, meu filho está fazendo errado, não pode. Eu preciso ensinar como é que brinca. Esse pai vai lá, corta o raciocínio do bebê e ensina o jeito certo de brincar. Mas o pai que sabe que o bebê está explorando, sabe que tão importante quanto o seu bebê aprender como que encaixa, é aprender como que não encaixa. E aí, essa mãe, esse pai vão pensar assim: meu bebê, tentando ao contrário, nunca vai encaixar. Mas ele também precisa aprender como que não encaixa. E eu sei que ele só aprende
tentando e errando. Então, eu vou deixar ele continuar tentando, explorando. Na hora que ele desistir, eu ensino. Além do que, se ele está tentando e errando, mas não se frustra, ele está treinando lidar com desconforto. E isso é bom para mim, mãe e pai. Porque ele lidando bem com o desconforto, ele passa a chorar menos e ser mais paciente. No curso Bebê que Entende, eu te digo em mais detalhes como você desenvolve essas habilidades no seu bebê. Então, eu gostaria que você saísse dessa aula com uma mudança. Passe a olhar o seu bebê com o olhar da exploração. Porque ter esse olhar faz você tomar as decisões simples do dia a dia de forma muito melhor para você e para o seu bebê. E quando você começar a aplicar o que eu te mostrei aqui, me manda uma mensagem no Instagram contando o que mudou e quanto mudou. Você vai fazer o meu dia muito feliz. Eu amo receber os depoimentos de vocês e eu faço questão de ler todos. Mas voltando, por outro lado, saber reconhecer quando o bebê está brincando e quando ele está explorando é só uma das coisas que vão te fazer escutar e entender o seu bebê. Outra coisa são os sinais. Eu estudei a linguagem americana de sinais e a Libras, a linguagem brasileira de sinais. E eu peguei o melhor de cada uma, selecionando os sinais mais fáceis para o seu filho entender e fazer, respeitando a capacidade do bebê. E no curso Bebê que Entende, você vai ter acesso a mais de 55 sinais que eu mesmo selecionei para você poder entender com clareza o seu bebê. E para você mesma ver como o seu bebê tem uma capacidade imensa de se comunicar desde muito cedo, se ele tiver os sinais certos, eu vou te mostrar agora como você ensina o sinal de leite para o seu bebê. E quando eu falo leite, eu estou falando daquela comida líquida que o bebê tanto gosta. Tanto faz se é leite, se é fórmula, se vem do peito ou se é na garrafa. O sinal de leite é assim, ó. Mão aberta, fecha e abre. Leite. Faz comigo. Mão aberta, fecha e abre. Leite. É como se você estivesse ordenhando uma vaca, só que mais simples. E agora que você já sabe o sinal de leite, eu vou te mostrar como você ensina o sinal de leite para o seu bebê. A partir de agora, quando você for dar leite para o seu bebê, seja porque ele está pedindo ou porque você vai oferecer, você vai começar assim. Primeiro, faz ele olhar para você. Não precisa ser para sua mão, é para você, para você. E assim, isso é se ele já for capaz de fixar o olhar em você. Se ele ainda não consegue, pula essa parte. Aí, quando ele olhar, você fala assim: filho, você quer leite? Leite. Ou então, filho, hora do leite, né? Vamos tomar leite? E aí mostra a garrafa, né? E é bom repetir a palavra leite. Porque assim é mais fácil o bebê entender que é essa a palavra que importa. Pode até fazer uma pausa dramática. Vamos tomar leite? E aí, beleza. Falou? Agora você volta ao normal. Continua do jeito que você sempre fez. Dá o leite como você sempre deu. Você vai ver que depois de aprender esse sinal, o seu bebê vai começar a trocar o choro de fome pelo sinal de leite. E quando isso acontecer, vai lá no meu direct e me conta em quantos dias ele fez o sinal. E para você ter um bebê que troca choro por sinais, você só precisa dos sinais que eu selecionei e dos 4 pilares que você também vai ver no curso Bebê que Entende. E você vai ver como ele vai aprender rápido, porque o seu bebê quer se comunicar com você.
Ele só precisa que você dê as ferramentas certas para ele. E eu tô aqui para te ajudar a dar o seu melhor para o seu bebê. Os sinais também vão ajudar o seu bebê a falar antes dos outros bebês. Porque para o seu bebê te falar o que precisa, tem que acontecer 3 coisas dentro dele. Ele tem que entender o que acontece dentro dele, ele tem que saber o que fazer para resolver e ele tem que saber como resolver. Então, por exemplo, imagina que o seu bebê está sentindo fome. Se ele for um bebê comum, ele vai só chorar. Mas, se ele se tornou um bebê que entende, ele vai seguir esses 3 passos dentro dele. Ele vai reconhecer que o incômodo dele é fome, ele vai saber que tem que dizer para a mamãe, porque é a mamãe que dá comida. E ele vai procurar a mamãe e ele vai fazer assim, ó, leite. Você entende que um bebê comum sempre empaca em algum desses 3 passos e aí ele só chora? Mas o seu bebê não precisa continuar sendo um bebê comum, porque no curso Bebê que Entende, além de fazer o seu bebê se comunicar antes dos outros, eu também te ensino tudo o que você precisa saber para lidar com seu bebê em qualquer ocasião. Ou seja, o curso Bebê que Entende tem tudo o que você precisa para desenvolver as 4 habilidades que eu considero fundamentais para todos os pais. E elas são: saber dizer não para o seu bebê, de forma que ele aceita bem o seu não. Saber compreender o que o seu bebê precisa e o que ele está sentindo. Saber falar com o seu bebê quando tudo vai bem, porque a gente quer que tudo continue bem quando a gente interage com ele. E saber falar com o seu bebê quando ele não está bem, guiando o bebê de volta à paz de forma eficiente. E eu selecionei essas 4 habilidades porque um pai e uma mãe que tem essas 4 habilidades sabe lidar com seu bebê com maestria em qualquer situação. O método Bebê que Entende é um método novo e ele tem como base as mais recentes descobertas científicas sobre bebês nas áreas de neurociência, saúde e psicologia. Você pode ser o primeiro da sua família a ter um bebê que impressiona a todos. E isso vai te trazer o respeito e a admiração que você precisa para educar o seu filho do jeito que você quer. Porque todos os amigos e todos os familiares que dão pitaco na sua educação hoje, quando começarem a ver como o seu bebê se comporta, vão saber que eles não conseguiriam o resultado tão bom quanto o seu. E aí você vai desfrutar desse respeito e dessa admiração não só enquanto seu filho é um bebê, mas por toda a infância e adolescência dele. Começar bem é o melhor que você pode fazer para conquistar o respeito e a admiração de todos ao seu redor sobre a educação do seu filho. E agora você está diante de uma decisão simples. A primeira opção é você continuar educando o seu bebê de forma tradicional e enfrentar todos os problemas e todas as dificuldades que aparecem com essa decisão. Ou a segunda opção, que é tornar o seu bebê um bebê que entende. Ou seja, um bebê que consegue te dizer com clareza, por meio da língua de sinais, aquilo que ele está sentindo ou querendo. Um bebê que passa a dizer as coisas para você até 1 ano antes de ele ser capaz de falar. Um bebê que vai entender o que está acontecendo ao redor dele. Um bebê que colabora com você nas tarefas diárias dele por meio da paciência que vem do entendimento. E aí você vai ter a experiência de trocar a fralda do seu bebê e ele esperar bonitinho você trocar. Essa segunda opção é você clicar no botão abaixo e ter acesso a esse conhecimento sem se comprometer financeiramente comigo. Porque eu tô te dando 15 dias para você olhar o meu curso e se você achar que não é para você, eu te devolvo 100% do seu dinheiro.
E eu faço isso porque eu tenho certeza que o meu curso vai revolucionar a sua vida e a vida do seu bebê e até a relação com a sua família. E eu sei que pais de bebês não têm tempo para nada. E é por isso que, assim como nos meus Reels, no curso Bebê que Entende, eu vou te dar informações preciosas, de forma rápida, clara e didática, sem enrolação, usando uma técnica de ensino que respeita o seu tempo. Porque se há algo que eu respeito, é o tempo de pais e mães de bebês. Por isso, o acesso é imediato e o curso é 100% online. Você vê quando puder, no seu tempo, na sua velocidade. E qualquer pessoa consegue aplicar o método Bebê que Entende na sua casa. Não precisa de nenhum conhecimento prévio. Tudo o que você precisa para ter um bebê que troca choro por sinais está dentro do curso Bebê que Entende. E, gente, essa aula preciosa que você acabou de ver foi gratuita. Você não me deve nada por ela. Não se sinta obrigado a comprar o meu curso por isso. Eu ensino sobre bebês aos pais porque eu amo fazer isso. E eu vou continuar fazendo isso, independentemente da sua escolha de entrar no curso Bebê que Entende ou não. A nossa amizade vai continuar a mesma. Essa decisão é só sobre você. Do mesmo jeito que cabe a você aplicar o que você viu aqui ou não, cabe a você decidir se você quer que o seu filho seja um bebê que entende ou um bebê comum, com todas as implicações que vêm junto com a sua decisão. Independente do que você decidir, eu vou continuar fazendo o que eu amo e tendo um bebê fácil de lidar e que impressiona a todos ao redor. E eu também vou continuar preparando os pais para construirmos juntos uma geração de bebês que entendem. E isso por um custo mínimo. Porque quanto custa para você não ter um bebê que entende? Quanto custa crescer sem entender direito o seu filho e essa falta de entendimento te fazer carregar a culpa de perder a paciência e bater nele? Quanto custa todo mundo dando pitaco na educação que você dá porque eles veem que o seu filho não faz nada de especial? Quanto custa um bebê que está sempre tornando as atividades do dia a dia mais difíceis só porque ele não entende o que está acontecendo? Quanto te custa viver a culpa de gritar com seu bebê e aí prometer para você mesma que vai mudar e depois fazer tudo de novo só porque nunca te disseram qual é o caminho das pedras? Quanto custa para você dar o seu melhor para evitar o choro do seu bebê, mas aí parece que quanto mais você tenta evitar, mais ele fica frágil e fácil de chorar? Quanto te custa lidar com a decepção de ter sonhado com aquele bebê ideal, doce, conectado, mas aí poucos meses depois dele nascer, ele só aceita as coisas quando você chega no seu limite? Quanto custa ser excluída de eventos sociais por ter um bebê que dá trabalho, assim como todos os outros? Quanto custa você não saber se o seu bebê está chorando por sono, fome, carência ou dor? E você sem ter ideia do que está acontecendo e nem como agir, e isso durante anos, só porque ninguém te mostrou como ensinar o seu bebê a trocar os choros por sinais. Eu sei que isso custa muito, mas você não precisa passar por isso, porque eu tenho uma ótima notícia. Eu vou te ajudar a resolver todos esses problemas que doem tanto em você. E para te ajudar ainda mais, eu deixei o curso Bebê que Entende bem acessível. E olha que eu nunca ouvi falar de ninguém além de mim que lê uma infinidade de artigos científicos sobre educação, comunicação e desenvolvimento de bebês e transformou esse conhecimento em uma linguagem simples para a comunidade de pais. Isso que você viu nessa aula e o que você vai ver no curso Bebê que Entende, você não vai achar em nenhum outro lugar da internet. Por isso que eu garanto que se eu quisesse cobrar 20 mil reais no meu curso,
Ia ter pais que iam pagar felizes por entenderem o benefício do meu curso e por saber que ele é único. Mas eu escolhi deixar esse conhecimento acessível para que mais bebês se tornem bebês que entendem. Ou seja, você pode transformar o seu relacionamento com o seu filho e ter uma maternidade leve por um custo de apenas R$ 97,00 por mês. E isso só por 12 meses, mesmo você tendo acesso ao curso por 2 anos. É para você realmente não ter desculpa para continuar criando seu bebê de forma tradicional. E para você que já entendeu a importância do método Bebê que Entende, tanto para o desenvolvimento do seu bebê, como para facilitar a sua vida, é só clicar no botão abaixo. Ele vai te levar para a página de inscrição. E após preencher tudo, você vai receber imediatamente o seu login e a sua senha no seu e-mail para você acessar todo o método Bebê que Entende. O curso é 100% online, já está gravado e você vai ter acesso a todos os updates que existirão ao longo de 2 anos. Em breve, o Brasil terá uma geração de bebês que entendem. E isso vai transformar completamente o futuro deles. Eu sei que a sua decisão de estudar para educar os filhos vai mudar a vida do seu filho, assim como a decisão da minha mãe mudou a minha vida e a da minha irmã. Eu não sei em quanto tempo você quer começar a desenvolver uma relação de amor, respeito e autoridade com seu filho ou filha, mas eu sei que você pode começar hoje, clicando no botão abaixo. Te vejo lá!